Meus irmãos, abram suas Bíblias, texto de Marcos, capítulo 11. São Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12. Nós temos feito a nossa exposição deste evangelho. E hoje chegamos no texto conhecido da figueira de Jesus purificando o templo, Jesus entrando ao templo. Vamos ler o texto do Senhor, Evangelho Santo de Jesus, narrado por Marcos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela se acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais ninguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava dizendo: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo a tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, Rabi, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: tenha fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levanta-se, joga-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Até aqui. Irmãos, nós temos caminhado com Jesus no seu evangelho, chegando agora próximo da Páscoa, próximo do sacrifício de Cristo, da sua crucificação. E o texto de Zacarias, ele é um texto muito interessante, porque ele vai dizer que nesse momento ele se encontra com o texto de Marcos. Uma profecia de Zacarias dizendo que o rei dos judeus, o Messias, entraria dentro de Jerusalém em um jumentinho, como o pastor pregou na semana passada. Semelhante a Salomão, demonstrando o seu reino de paz. Um rei humilde, demonstrando o seu reino de paz. E Jesus agora entra em Jerusalém, mas agora ele vai entrar no templo do Senhor, na casa do meu Pai. E nesta noite o sermão é sobre os atos do rei. Sobre os atos do rei Jesus neste ambiente. Após entrar com o jumentinho, após ir então ao templo do Senhor em 3 pontos. Jesus vai amaldiçoar a figueira. Ele vai reafirmar o local de adoração. E ele vai ensinar sobre fé e perdão. Ele vai amaldiçoar a figueira. Ele vai reafirmar o local de adoração. E ele vai ensinar sobre fé e perdão. Então, na nossa primeira parte, Jesus amaldiçoando a figueira. Dos versos 12 a 14 que lemos e também depois 20 a 21. O texto vai dizer que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E a caminhada, irmãos, de Betânia até Jerusalém é uma caminhada de cerca de 3 quilômetros, com altos e baixos. Ela não é uma caminhada plana, ela é uma caminhada com montes. Jesus sai de Betânia, ele sobe o Monte das Oliveiras, ele desce até o Getsemane, ele passa pelo Vale de Cedron, e ele sobe então novamente à vista Jerusalém, à vista o templo. Essa é a sequência do caminhar de Jesus, daqueles que vêm de Betânia. E como eu tenho falado com os irmãos, Marcos
é um bom cineasta. E essa é a visão que nós temos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E ele começa então a narrar o que acontece com Cristo. Jesus, homem, Deus, tem fome. Isso é importante. Jesus caminhou e teve fome. E aí, ao longe, ele vê uma figueira. Ele não diz onde ele vê essa figueira, mas ao olhar sobre a geografia do espaço, nós temos essas caminhadas de subidas e descidas. Nós podemos pensar, se Jesus estava subindo, ele poderia ter visto a figueira à beira do caminho, no alto, bela e formosa. Ou se ele estivesse descendo ao Getsemane ou passando pelo Vale de Cedron, ele estaria vendo a figueira lá embaixo, bela e formosa. Mateus vai dizer que Jesus vê essa figueira à beira do caminho, um lugar talvez de descanso e de conforto. E o que Jesus vê são folhas belas, são folhas bonitas. E ele vai dizer aqui que ele quer saciar a sua fome. Jesus está com fome, vendo de longe a figueira com as folhas, foi ver se nela achava alguma coisa para comer. Então Jesus diz, ao chegar nela, aliás, Marcos narra, ao chegar nela, verso 13, aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempos de figo. Aproximando-se dela, não achou nada, porque não era tempos de figo. E aqui Jesus vai realizar o seu último milagre. No texto de Marcos, nós temos 18 milagres, que foram narrados todos aqui, pregados pelo pastor Rubem e por mim. E agora é o último momento que Jesus pronuncia uma palavra profética, um milagre que vai acontecer. Nós temos outros milagres que acontecem com Marcos, onde ele vai dizer que Jesus curou várias pessoas. E o maior milagre de todos que é a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aqui é o último milagre sendo narrado. E esse último milagre é um milagre destrutivo. Ele é um milagre de maldição. Jesus dá ordem à figueira, demonstrando que ele tem autoridade sobre todas as coisas criadas. E o que fica em nosso coração, e você pode estar se pensando, e aqueles que puderam ler antes, o texto vai dizer, por que é que Jesus, que é Deus, sabia que a figueira não teria figos, porque não era tempo de figos, é o que diz o texto, por que ele foi até lá para encontrar algo para comer, e chegando nela não vê os frutos, e ainda assim amaldiçoa ela? Alguns teólogos vão explicar que existem tipos de figos, de figueiras, aliás, que têm os seus frutos a partir das folhagens que se acabaram. Então, figos pequenos vêm de brotos anteriores. E aí você tem figos crescendo antes da folhagem e alguns juntos com as folhagens. Eles vão dizer que Jesus poderia, então, olhado de longe, visto aquela formosa figueira com suas folhas, então indo até lá para ver se havia, então, figos pequenos desse broto de frutos fora de tempo. E nós nos perguntamos, mas se Jesus ele é Deus, e Jesus é Deus, por que quando ele chega então e não vê nenhum figo, por que ele não dá uma palavra de bênção para a figueira e sai um fruto na hora? Por que ele não sacia a sua fome? E a razão, meus irmãos, é que o texto de Marcos, o texto de Jesus, ele quer ensinar, aliás, Marcos ao narrar para nós, primeiramente para os romanos, segundamente para nós, Jesus está ensinando algo. Jesus está demonstrando algo que é espiritual. Marcos tem em seus textos o que nós chamamos de histórias sanduíches. São histórias que estão dentro de histórias. Então você tem uma camada, uma segunda camada, uma terceira camada. Todas elas contam um contexto igual, embora sejam diferentes. Então nós temos aqui a figueira sendo amaldiçoada, porque Jesus quer contar algo maior. Jesus está mostrando algo que é espiritual. Cristo, ele é profeta. E como profeta, ele está mostrando ao povo aquilo que vai acontecer. Jesus então utiliza das verdades da vida, do cotidiano, para demonstrar aquilo que irá acontecer futuramente. E ele então profetiza sobre a figueira. Profetiza maldição sobre a figueira. É interessante que no Antigo Testamento, o Senhor Deus, quando vai chamar o povo de Israel, em diversas vezes chama de
videira ou de figueira. Tanto para demonstrar que Israel é um lugar de paz, de tranquilidade, de conforto, como videiras e figueiras, como também utiliza a mesma imagem de videiras e de figueiras para dizer que o seu povo é um povo que não está dando frutos, que o seu povo está dando frutos podres, ou que esta árvore, videira ou figueira é estéril, está morta, parece bela, mas está morta. Jesus diz, nunca mais coma dos seus frutos. Ninguém mais irá comer dos frutos dessa figueira. Profetiza essa realidade, e é a realidade do povo de Israel. O povo de Israel parece ser uma figueira que de longe é bela, é bonita, tem algo para saciar alguém, mas quando se chega perto não tem nada, é estéril. E a figueira que parecia formosa aos olhos, que apetece os olhos de Cristo de longe, seja na subida ou na descida, na realidade ela é estéril. E aponta para essa verdade da hipocrisia do povo de Israel. Um povo que deveria ser, como nós ouvimos na terça-feira, um povo que chama os outros povos para adorar, que dá exemplo de um povo que adora o grande rei. Aqui a figueira demonstra isso. Eu sou bela, eu sou formosa, mas eu não tenho nada para oferecer. E o Senhor Jesus então amaldiçoa essa figueira para que ela não mais dê frutos, e ele demonstra isso numa realidade espiritual, da qual nós vamos ler nos versos seguintes. Verso 15 a 19. Verso 14, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos então ouviram isso. Foram para Jerusalém. Então Jesus entra no templo. Até aqui. E é importante a gente ter o contexto do que é o templo no tempo de Jesus. Nós temos a primeira construção do templo com Salomão. Davi deseja construir um templo para o Senhor. E o Senhor diz, não, seu filho Salomão será quem irá construir. Ele constrói um templo belo. Um templo com um grande esplendor, onde abrigava a Arca da Aliança. Mas passados os anos, o povo de Israel começou a se afastar de Deus. Começou a profanar o próprio templo do Senhor. E Jeremias vai dizer ao povo que eles, se não voltarem a Deus, eles serão levados cativos, e eles são levados cativos. Então nós temos a destruição desse primeiro templo pelo reinado dos babilônicos. Nabucodonosor saqueia e destrói o templo do Senhor. E os judeus vão para cativo, vão ao cativo. Quando retornam com Zorobabel, eles começam a reconstruir a cidade e reconstruir um segundo templo. A Bíblia vai dizer, nos textos de Esdras e Neemias, que o povo trabalhou, mas que aqueles que eram mais velhos, quando viram o final da construção, choraram. Porque o segundo templo era muito inferior ao primeiro. A glória do primeiro templo, a sua beleza, a sua riqueza, era muito maior do que a segunda. E o povo chora. Passados os anos, no período interbíblico, onde tem a gente a pausa do Senhor, depois do último texto, do último livro do Antigo Testamento, nos 400 anos nós temos aí a revolta com os macabeus. O templo, novamente, ele é profanado. Então nós temos os macabeus lutando para resgatar e reedificar e rededicar o templo ao Senhor. Que hoje nós temos com os judeus a festa do Hanukkah. Celebram essa rededicação do templo, essa purificação do templo ao Senhor. E é nesse momento, então, 160 antes de Cristo, que nós vamos ter esse retorno do segundo templo, esse cuidado com o segundo templo. Existe um outro saquear do templo. E aí Herodes o Grande, século 20 antes de Cristo, 20 anos antes de Cristo, ele começa a fazer uma grande obra, um embelezamento do templo. Isso para a gente é importante porque esse é o contexto de Jesus. O templo agora, ele foi trabalhado por uma segunda vez. Ele começa a ser ampliado por Herodes o Grande. E ele se tornou um templo, irmãos, de 144 mil metros quadrados. Cerca de 20 campos de futebol. Toda a sua extensão. E não somente isso, mas ele começou a ter pátios maiores. O maior de todos os pátios era o pátio dos gentios, onde era permitida a entrada daqueles que não eram israelitas, para adorar a Deus. Esse pátio, sozinho, era equivalente aos 12 dos 20 campos. O total era 20 campos, 12 era só para os gentios.
entrarem e adorarem ao Senhor. Logo à frente nós temos o pátio das mulheres, onde as israelitas poderiam ir para adorar ao Senhor. Depois dela nós temos o pátio dos homens israelitas. Logo após ele nós temos o pátio dos sacerdotes, onde nós temos ali o lugar de holocausto, a pia onde era colocada o sangue, apoiada por 12 leões, e o santo lugar e o santo dos santos. Todo esse lugar reformado por Herodes, ele era feito de mármore branco e ouro. Precisava mostrar-se de longe. Quando o sol batia, quem estava lá longe conseguia enxergar o templo. E você pensa que era algo pouco? Não. O historiador Flávio José, ele vai contar como era o tecido do véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Ele diz que era uma cortina babilônica, bordada com azul, de linho fino, escarlate e púrpura, e de uma textura que era verdadeiramente maravilhosa. Esse é o relato de um dos historiadores do tempo de Cristo Jesus. E existia um outro véu que separava, eram 2 véus. E aí, nessa divisão, nós temos então o átrio dos gentios, o átrio das mulheres. Para se chegar de um para o outro, do gentio para as mulheres, nós tínhamos alguns degraus, 14 degraus. De mulheres para o lugar dos homens, mais degraus. E dos homens para o santo lugar e santos santos, mais degraus. Então você tinha o templo como uma escada, uma escadaria grande. Um espaço dos gentios, o espaço das mulheres, o espaço dos homens, dos sacerdotes, santo dos santos, santo lugar. Aliás, santo lugar e santo dos santos. E ainda assim, Flávio José vai dizer que no ano 60 depois de Cristo, houve um registro da Páscoa, e nesse local foram sacrificados mais de 250 mil cordeiros para a Páscoa. Cada cordeiro alimenta 10 pessoas, em média. Então você tem cerca de 2 milhões e 500 pessoas, 2 milhões e 500 mil pessoas participando da Páscoa, lá em Jerusalém, no templo. E por causa da ganância dos homens, os irmãos podem perceber, é um espaço muito grande. Exige muita coisa. Por causa dessa ganância, o templo de Jerusalém se tornou um dos maiores negócios religiosos daquele tempo. Todo israelita precisava ir para Jerusalém para poder oferecer sacrifício ao Senhor, para pagar o que era chamado de meio sequel de prata para o trabalho dos levitas e dos sacerdotes. Imagine só, irmãos, nós não estamos falando só de israelitas indo para adorar a Deus nesse tempo. Atos 2, quando nós vamos ter o texto de Pentecostes, o texto de Lucas vai dizer que haviam partos, medos, elemitas, naturais da Mesopotâmia, do Capadácia, ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, os sirenses, os cretenses, os árabes, todos esses vieram para adorar a Deus na Páscoa, no tempo de Pentecostes. E o que acontecia é que cada um desses trazia sua própria moeda, e era necessário, porque era obrigatório pagar-se o meio sequel de prata. Era necessário que a moeda fosse dos israelitas, uma moeda dos judeus, e não dos árabes, não das outras nações. Então você tem a necessidade de trocar a moeda. Você tem a necessidade de levar o seu animal, ou o seu holocausto, para dentro do templo. E não somente isso, se você viaja de longe, como do Egito, você precisa chegar lá e oferecer ao levita e ao sacerdote, e ele vai analisar o seu cordeiro, para ver se não tem defeito, para ver se não tem ferida, para ver se não tem mancha. Qual que é a solução mais vantajosa para todo esse movimento? É vender, trocar e lucrar. Para esse espaço onde eu tenho cerca de 50 mil pessoas, gentios, no espaço do átrio dos gentios, no pátio dos gentios, de pé, eu posso ganhar muito dinheiro. E foi isso que aconteceu. O texto que nós temos de Jesus entrando no templo, verso 15, ele começa a expulsar ali os que vendiam e compravam. Derrubou a mesa dos que eram cambistas e das cadeiras dos que vendiam pombas. A casa do Senhor, que deveria ser a casa de adoração, se tornou um lugar sujo, que alimentava a corrupção. E ali o Senhor Jesus expulsa esses salteadores. E a gente sabe que Jesus entra
no átrio dos gentios, porque era o espaço onde eram feitas as vendas, as trocas do dinheiro. Se eu sou um árabe, eu preciso trocar meu dinheiro para oferecer a minha oferta ao levita e ao sacerdote, então pegar o meu cordeiro e oferecer também para o sacerdote, para o meu pedido de perdão a Deus. E não somente isso, irmãos, mas as pessoas usavam o espaço do templo como passarela. Jesus vai dizer, aliás, o texto vai dizer que Jesus também não deixa. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Porque o templo, irmãos, era tão grande, eu falei, 144 mil metros quadrados, que as suas portas, norte, sul, leste e oeste, ligavam a outras cidades, a outros vilarejos. Então quem estava na cidade baixa de Jerusalém e quisesse atravessar o Vale de Cedron, conseguia atravessar mais rápido por dentro do templo. E o templo não passou a ser mais um lugar de entrada para adoração, mas um lugar de passarela. E Jesus está expulsando esses cambistas nesse espaço de 12 campos de futebol, 12 campos de futebol com vendas. Jesus está expulsando as pessoas, derrubando as coisas delas, e não deixa ninguém atravessar o templo com nada no braço, que não fosse para adorar a Deus. Porque se você está entrando com um cordeiro, você está indo para adorar a Deus. Se você está entrando com um vaso, como vai dizer na Ara, entrando com Deus, Jesus não deixava que ninguém passasse com um vaso em suas mãos. É o que vai dizer o texto da Ara. Você não está indo lá para adorar a Deus, você está só de passagem. E o templo do Senhor se torna esse espaço pueril e vil. O profeta Jeremias faz alusão ao mesmo texto que nós lemos de Isaías 56 ao nosso início do culto. Mas Jeremias, ele está falando ao seu povo, aos homens de Judá, aos líderes que adoravam a Deus, que eles não estavam mais adorando a Deus de verdade. Na verdade, eles estavam sendo idólatras, injustos e saqueadores. E por conta disso, o templo seria destruído e eles seriam levados cativos. Por causa da idolatria, por causa da injustiça, da imoralidade, o templo, que era a presença de Deus, se tornou um covil de ladrões. Isso já aconteceu lá atrás, no tempo com Jeremias. E agora acontece novamente. Deus avisou lá atrás que eles seriam destruídos, e o homem Deus, Cristo, adentra o rei, avisando novamente: vocês serão destruídos, pois a minha casa é casa de oração, a casa do meu pai é casa de oração, e vocês transformaram ela em covil de ladrões. Isaías 56, quero pedir para vocês abrirem. Isaías 56, que é o texto que nós lemos, verso 6. Olha que coisa maravilhosa para nós. Se você não é um judeu de sangue, se você não é israelita, esse é um texto para mim e para você. Isaías, capítulo 6, verso 6. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para servir e para amar o nome do Senhor, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E quem maior é prejudicado nesse covil de ladrões, irmãos, são os gentios. Porque o povo de Israel, os líderes, os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, estavam preocupados com o grande negócio que era receber pessoas de fora. Quando, na verdade, o grande pátio dos gentios era um espaço para todos nós. Imagine só você, que não é israelita, chegar num lugar para adorar o seu Deus, da qual você conheceu. Alguém pregou para você sobre o Deus de Israel. Ele é o Senhor dos senhores, ele abriu o mar, ele cuida do seu povo, ele tem um templo, ele quer ser adorado, e você precisa ir lá, e você fala: eu creio nesse Deus, eu vou lá. E aí quando você chega para adorar o Senhor, tem um monte de gente vendendo coisas. Você é impedido de chegar diante desse Deus e pedir por perdão. Era isso que o povo de Israel estava fazendo. O grande Herodes fez o embelezamento do templo, deixou ele maravilhoso. As pessoas de longe, quando chegavam nos montes, viam Jerusalém, viam um monte do templo e enxergavam o templo brilhando.
Aquele lugar que deveria ser a casa do Senhor, casa de oração para todos os povos. Quando você chegava lá, sendo um estrangeiro, você não podia mais adorar a Deus ou pedir perdão a Deus, porque você precisava então gritar, pechinchar, trocar o seu dinheiro para conseguir adorar a Deus. Se você está em Isaías, abre comigo em Malaquias 3. Esse é um outro texto maravilhoso sobre a chegada do grande rei e como isso é importante para nós. Malaquias 3, a partir do verso 1. Vai falar sobre a chegada do nosso Senhor. Malaquias 3, 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus está entrando, irmãos. Aqui, de repente, o Senhor virá no seu templo. Ele é o mensageiro da aliança. Verso 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Olha o que Jesus faz. Verso 2. Porque ele é como fogo dos ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. Jesus está fazendo isso, está purificando o espaço. E os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Quando o Senhor derreter, purificar, a oferta de Judá será agradável ao Senhor. Como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos, virei até vocês para juízo e terei pressa em testemunhar contra. Quem são as pessoas que estão lá no templo? Os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores que vieram de longe e estão precisando trocar dinheiro e comprar pombas, contra as viúvas e os órfãos, contra aqueles que torcem o direito dos estrangeiros. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus adentra, de repente, no templo para purificar o seu templo. Porque homens maus estão oprimindo os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Não deixam com que os estrangeiros se acheguem no seu pátio. Os estrangeiros nem poderiam chegar próximos, irmãos, do Santo dos Santos. Eles vinham de longe. A beleza do templo era tão grande. Esse prédio aqui tem cerca de 16 metros de altura. O templo do Senhor, o lugar dos Santos Santos, ele tinha 18 metros de altura. De mármore branco e de ouro. Era para ver a glória. É isso que José mostra. Ele mostra os tamanhos do templo e como era feito. Se você ler a história de José comentando sobre a guerra dos judeus, ele vai contar um pouco sobre como era aquele momento, antes da destruição do ano 70. E o que acontece agora, voltando no nosso texto, Jesus purifica, expulsa todos os homens, e ensina que a casa do Senhor é casa de oração para todos os povos, os principais sacerdotes, verso 18, e os escribas ouviram isso. Olha a loucura dessas caras. Os líderes religiosos, os sacerdotes e os escribas, buscavam destruir aquele que é o purificador do templo. E ao invés deles serem retornados à consciência, de serem purificados pelo Senhor, retornarem à verdadeira adoração a Deus, eles querem matar Jesus. Pois eles temiam, talvez perder tudo o seu negócio. Imagine o quanto de dinheiro que entrava vendendo os animais. Ou quanto eles ganhavam com a troca dos dinheiros para receber depois, além de trocar o dinheiro, receber o dinheiro estrangeiro, receber o seu meio sequel de prata. Eles temiam. Imagine só, perder um comércio onde passa-se 2 milhões de pessoas para consumir de você sacrifícios, aliás, animais, que deveriam ser comprados. E assim Jesus começa a purificação do templo, novamente como um ato simbólico, indicando o juízo de Deus sobre a nação incrédula, sobre
O templo que agora é impuro. E não mais um templo onde recebe aqueles que querem adorar ao Senhor. E mesmo expulsando os cambistas, impedindo as pessoas de passarem, nós temos o cumprimento da promessa do Senhor Jesus no ano 70, quando os romanos, com Tito, arrasam Jerusalém e destroem novamente o templo. E é o que nós temos até hoje. Se você for para Jerusalém, não há mais aquele grande templo. Foi destruído. Jesus amaldiçoa a figueira. Jesus reafirma o lugar de adoração. Purifica o lugar de adoração. E Jesus agora ensina sobre a fé em Deus. O terceiro ato do rei é sobre fé e perdão. Ao que Jesus lhe disse, tenham fé. Eu pulei a parte da figueira porque ela está junto na outra, né? Os irmãos viram, aliás, Pedro vê a figueira e diz, Jesus, aconteceu mesmo. Então é isso, está na primeira parte. Jesus amaldiçoou e ela aconteceu. A profecia aconteceu 24 horas, menos de 24 horas depois. Verso 22. Ao que Jesus disse, tenham fé. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e joga ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será como ele. Porque digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. É assim será com vocês. Quão impressionante, irmãos, é esse texto bíblico aqui. Jesus está afirmando que se você tiver fé em Deus e fizer uma oração pedindo algo, você vai receber. Mas sabe qual que é o maior exemplo de Jesus aqui? Isso é o que deixa a gente ainda mais maravilhado com o texto. É que o maior exemplo de fé nesse contexto é um pedido de perdão. O maior exemplo de fé nesse contexto é o perdão. Você não vai conseguir orar a Deus, clamar ao Senhor, pedir algo a Deus se você tiver ressentimento no seu coração contra alguém. Se alguém lhe ofendeu e você tiver ainda ressentido, você não vai ter a sua oração respondida. Não há fé. Porque não houve fé para o perdão. A purificação do templo do Senhor, que Jesus fez, é para que o povo de Israel possa entender que aquele lugar é um lugar de adoração, de oração e de pedido de perdão. A fé do povo diante do templo, o lugar que é lugar de adoração, é para pedir perdão a Deus. O templo é o lugar onde Deus habita. E eu vou até ele para pedir perdão. Todo o comércio do templo estava impedindo o povo de pedir perdão a Deus. Não há demonstração maior de fé, irmãos. Você não consegue demonstrar fé ou ter esperança se o seu coração não crê que você foi perdoado. Se você não crê que você foi perdoado, não há demonstração de fé maior que essa. Porque a maior fé que nós temos é a fé para a salvação. É a fé em Cristo Jesus. É a fé que nos perdoa. Que demonstra que o Senhor Jesus Cristo nos perdoou, aliás. Deus oferece perdão aos homens. E o único lugar possível disso acontecer é diante da presença de Deus. O único lugar possível de receber perdão é diante da presença de Jeová. E Deus tinha um lugar. Deus tinha uma habitação. E esse local era o templo. O lugar de oração de todos. Em 1 Reis, irmãos, vocês não precisam abrir. Quando Salomão termina a sua edificação do templo, ele vai orar ao Senhor. Eu vou ler textos para vocês, capítulo 8, se vocês quiserem ver depois. 1 Reis 8, a partir do verso 30. A oração de Salomão ao Senhor. Sobre como ele crê e pede ao Senhor que aquele espaço deve acontecer. O que deve acontecer no espaço da casa do Senhor? O que deve acontecer no templo do Senhor? Ele vai dizer, verso 30. Ouve, pois, a súplica do teu povo, o povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve nos céus, na tua habitação, e ouve e perdoa. Quando o teu povo de Israel pecar contra ti, for derrotado por um inimigo e se converter, confessar o teu nome, ora e suplicar contra ti neste templo, ouve tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo. Faze-o voltar para a terra dos seus pais. Quando o céu se fechar, a oração de Salomão, quando o céu se fechar
e não houver mais chuva, por teu povo ter pecado contra ti, e ele orar neste lugar, no templo, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, e depois do Senhor ter os castigado, ouve nos céus, perdoa o pecado dos teus servos, perdoa Israel, ensina-lhes o bom caminho, aqueles que eles devem andar. Verso 41, também ao estrangeiro, aquele que não é povo de Deus, ou agora é, mas não é israelita. Quando não for, também ao estrangeiro, que não for teu povo, povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu nome, porque ouviram o teu grande nome, porque a tua mão poderosa, o teu braço estendido, e eles orarem, voltados neste templo, ouve tu nos céus a oração e a súplica, e faze justiça. Lá, no templo, era o único lugar autorizado para se fazer sacrifício. Era o único lugar, só ali haveria intercessão para o povo de Deus. Só ali o sumo sacerdote poderia pegar o sacrifício e oferecer ao Senhor e dizer: aqui está o pedido de perdão do teu povo, o Senhor pode perdoar. E Deus consumia e perdoava o povo. E eu fico impressionado, irmãos, porque os atos do Rei Jesus, para mim e para você, para nós, que somos gentios, não somos israelitas, Ele nos dá o acesso ao trono da graça. Ele expulsa esses cambistas que estavam no átrio dos gentios, onde era o nosso espaço, para que nós pudéssemos ir diante dele com fé. Tenham fé. Peçam perdão a Deus. E nós podemos ir diante dele, confiar nele, para recebermos graça, misericórdia e perdão. O monte que você precisa remover dessa fé, desse texto, desse trecho, é o monte da sua incredulidade. O monte que você precisa remover, pedir para sair da sua vida, é o monte da sua falta de perdão. O monte que está fazendo com que a sua vida seja estéril espiritualmente. Esse é o seu pedido de oração, Senhor. Essa é a fé que vai mover a montanha da sua incredulidade. A fé que crê em Deus que perdoa. No Deus que está disposto a nos resgatar. Porque sim, isso sim, se vocês pedirem oração, creiam, vocês já receberão. E essa é a palavra, irmãos, para cada um de nós. Você que é ou não crente, a palavra de Deus é: tenha fé em Deus que perdoa. Há um lugar para você ir e pedir perdão. Não é mais o templo, não é mais em Jerusalém. Você não precisa peregrinar e trocar sua moeda, o seu real, por dinheiro judeu. Você pode ir diante de Deus, por meio de Cristo Jesus, e pedir perdão a Ele. Você deve se arrepender da sua falta de perdão a si mesmo. Sua falta de perdão com os outros. Porque Deus dá o perdão em Cristo Jesus. Ele perdoa. Confie nele. Você não é melhor que Deus para julgar os outros e não perdoar os outros. Você também não merecia, assim como eu não merecia, perdão. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por grande causa do seu amor, da qual Ele nos amou, estando nós ainda mortos, em nossos delitos e pecados, em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque pela graça é que nós somos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar e nos faz assentar nas regiões celestiais. Para a glória de Deus, para a graça do Filho, para demonstrar o seu amor, a sua riqueza, a sua suprema riqueza de graça em Cristo Jesus. Porque pela graça é que nós somos salvos. Pela fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Não vem de nós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Jesus amaldiçoa a figueira, simbolizando que Israel deixou de ser o centro da adoração, se tornou uma nação estéril. Não há mais adoração verdadeira em Israel. É necessário agora o povo que não era povo adorar a Deus. Ele reafirma que o templo é casa de Deus, é casa de oração. E nós somos convidados, nós que não éramos povo do Senhor, somos convidados
a buscar fé e perdão. Em última instância, irmãos, o perdão não vem diretamente do templo, do espaço físico, mas vem do próprio Rei Jesus, no seu grande ato da cruz do Calvário. Vamos orar. Senhor Deus, os nossos corações precisam enxergar que só há perdão em Ti. Que não há outro lugar da qual nós queremos ou precisamos ir, senão diante do Senhor. O Senhor amaldiçoou aquela figueira por não dar frutos. O Senhor purificou o templo do Senhor, dizendo que é espaço de adoração. E o Senhor nos comanda a ter fé em Deus. O Senhor nos convida a entrar no lugar que é santo e pedir perdão.